Isso. Fique à vontade, né, para perguntar, para tirar dúvidas, tá? Júlia Luísa Reis, seja bem-vinda, Júlia. Né, então vamos lá. Vou abrir aqui o nosso material rapidinho. Quem sentir à vontade, chama aí os nossos colegas. A aula da prof está começando e ela é enjoada. Vou falar desse jeito. Ai, ai. Já está quase começando. Lauriane, seja bem-vinda, minha flor. Seja bem-vinda. Então, eh, vou explicar para vocês aqui qual seria a nossa Gilda. Saiu. Diana, seja bem-vinda à nossa aula, Diana. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, amor. Saudade. Então, 19h30, né? Nós estamos em 16 pessoas aqui presentes. Nossa aula de hoje seria a aula 7, relacionada ao tema contação de histórias, né? Só permitir que a nossa colega entrar. Contação de histórias. Mas por uma situação de logística e mudança no planejamento pedagógico, né, da coordenação do curso, foi-me solicitado que eu antecipasse a nossa revisão para a avaliação A1, porque o professor Eduardo, que é de projeto integrador, né? Ele vai estar utilizando esses 2 dias de aula, né? Quinta-feira que vem, tá? Dia 25 e sexta, dia 26, para estar trabalhando com vocês, né? Então, me parece que ele vai estar visitando alguns polos, né? E vai estar fazendo esse feedback sobre o projeto integrador, tá? Então, hoje eu estou antecipando, tá? A nossa revisão. É a minha primeira experiência, hein, gente? Não ri, não. É a primeira vez que eu estou fazendo revisão para porque a gente sempre trabalhava em relatório, né? Mas vamos lá, se não prestar dessa vez, na outra fica legal. E aí, na próxima quinta, vocês vão estar disponível para o professor, tá? No dia 2 de outubro, para aqueles. Deixa eu olhar bem que só o calendário no computador. Isso, dia 2 de outubro, na outra quinta-feira que antecede a avaliação A1, né? Já está no nosso cronograma, que seria o quê? Já uma pauta para que vocês estivessem, tenham, né, disponibilidade para estudarem. Oi, Leidiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, para aqueles que hoje nós estamos agora em 20 pessoas, que queiram ainda revisar, né? Ô, Elivana, obrigada. Para a gente que assistir a aula hoje aqui comigo, mas se quiser sentir a vontade de revisar a aula, assistir a aula, ou apenas os slides, né? O material, os slides, né? Eu vou compartilhar, eu vou até anotar, porque eu não estou muito boa da cabeça, né? É a idade. 5.1, eu vou disponibilizar na rota o slide compartilhado aqui com vocês, sem resposta, e o slide com os gabaritos, tá? Para que vocês consigam fazer essa missão, tá? O material gabarito.
o material foi pensado, seriam 6 aulas, né? Porque a primeira aula só foi a apresentação da disciplina, né? Então, nós não teremos essa aula 7, que seria a contação de histórias, nós vamos estar tendo ela, né, revisitando ela e conhecendo a temática dela depois das avaliações A1. Não vou deixar de cumprir o nosso cronograma, tá bom? Então, visto isso, nós só estaremos levando em consideração as aulas que a gente já assistiu. Aula 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Que são as aulas que se encontram na rota. É interessante para os nossos colegas que ainda não conseguiram acessar ainda a rota. Leiam os textos base, né? Pelo menos eles. Façam a releitura do material que está ali, que é os slides, que ele é um resumo do resumo, né? É interessante. Às vezes, as nossas aulas, as gravações, elas permeiam no máximo 1h34, 1h40, então dá para você estar lavando vasilha, organizando sua casa e escutando a aula, né? E nossos comentários, perguntas, né? Os feedback, as experiências que a gente coloca, tá? Para que consigam no dia 4 de outubro, um pouquinho mais de proeficiência dos assuntos que a gente veio discutindo decorrer desses dias, né, desse período, do terceiro período, tá bom? Então, agora eu vou esperar a boa noite de vocês. Vocês não me deram boa noite? Só duas que deu no chat. Boa noite, gente. Fala boa noite para mim. Boa noite, prof. Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Não insistir, não fala. Tô bem, graças a Deus. Tô até gordinha. Tô com saúde, graças a Deus. Ó, Ivanilde, obrigada, Ivanilde. Então, eu vou pedir licença, tá? Para a gente iniciar a nossa revisão, tá bom? Boa noite, Leane. Tem umas pessoas vindo no chat. Júlia, boa noite. Almerinda, entrou, né, dona Almerinda, atrasada, né, bonita? Estamos aqui, professora. Pois é. Por que você entrou atrasada hoje, bichona? Toda vez eu entro cedo demais, aí hoje eu deixo os outros entrar primeiro. Olha, se raçando. Gente, Berenice está pedindo permissão. Jazinho, Berenice, eu já vou te colocar. Isso. Seja bem-vinda, Berenice. Tá? Então, vamos lá. Bom, então, a nossa aula de hoje tá pequeno o material aí? Vocês conseguem visualizar melhor? Aumentou? Ficou melhor? Me falam aí. Tem gente aqui querendo entrar? Deixa eu ver. Não. Tá dando para enxergar direitinho, galerinha? Tá? Então, vamos lá. Então, nós estaremos agora, né, revisando alguns assuntos que nós esmiuçamos nas aulas, né, nesse semestre. Então, vamos lá. O que foram, né, explorados nas aulas nesse semestre? A conceituação da literatura infantil juvenil, um pouco do processo histórico, né? E os conceitos, né, da literatura infantil juvenil. Toda vez que vocês verem LIJ, é literatura infantil juvenil, é a abreviação, tá, do nome da nossa disciplina, tá bom? Sobre a importância. Oi, João, que saudade, seja bem-vindo, meu amor.
Professora, deixa eu dar uma deixa bem aqui para a senhora, só um minuto, a senhora vai ficar feliz. Fala. Não, o som. Coloca o som, meu amor. O som. Bora dar um alô lá para a professora. Oi, professora! É o grupo, que E lindo. logo Parabéns. isso é, professora. Parabéns. Isso é Estamos aqui forte, no polo, é lutando bonito. correndo contra o prejuízo. Não, calma. Ei, para tudo se tem tempo. Só não tem para amor. Amém. O resto Amém. corre atrás. Amém. Valeu. Estamos aqui na escuta da aula da senhora. Tá Beijo. bom. Qualquer coisa, estou aqui. Pergunte. Então, um outro tema, né, que a gente explorou foi a importância da literatura na formação do leitor, na formação das nossas crianças leitoras, né? Os critérios de seleção de alguns livros, acervos, né? E a avaliação de cada obra que a gente utiliza para chegar aos nossos leitores. As narrativas foram dois momentos narrativos. A primeira narrativa foi sobre o quê? Nós tivemos a poesia, teatro, livros de imagem e livros de brinquedos. Ô, minha parceira Joyce, seja bem-vinda, amiga. Literatura e informação didática, né? Depois nós tivemos as narrativas sobre contos, fábulas, lendas, mitos, crônicas, romances infanto-juvenis. E por último, que foi a aula passada, nós falamos sobre quem? A parceria da família na escola. Né? O tanto que isso é importante e o peso que tem quando a família ela está inserida em parceria na escola, né? Acompanhando seus filhos, né? No processo de aprendizagem, né? E isso impacta em aonde? No desenvolvimento socioemocional da criança, do leitor, né? Ele traz esse desenvolvimento de uma forma tranquila e equilibrada, né? E ajuda, assim, né, na formação da criança nesse processo, né, de literatura infanto-juvenil, uma pessoa que tem proficiência leitora, que tem a decodificação da leitura, entende o que está lendo, interpreta, né? Inclusive, nós estamos agora, para o mês que vem, nas escolas, viu, galerinha? Novembro, não é agora, em outubro. Mês de novembro, a aplicação das avaliações do SAET e do SAEB. São duas avaliações externas que medem o quê? O nível de aprendizagem dos nossos alunos, né? E gera o IDEB, o IDEB estadual e o IDEB nacional. Então, quando eu falo em formação leitora, eu estou explorando todos os descritores de língua portuguesa para as crianças que estão matriculadas no segundo e lá no quinto ano. Mas antes deles passarem, né, chegarem a essa série, que eu acredito que no próximo período de formação de vocês já será nessas séries iniciais, né, de alfabetização, eles passaram pela educação infantil. Então, as habilidades em si, da formação leitora, ela vai se graduando, ela vai sendo acompanhada a partir de um ciclo. São habilidades sobre habilidades que cada série, que cada idade, a criança ela precisa perpassar. Para quando ela chegar lá, nessas séries específicas que eu falei para vocês, segundo e quintos anos, aí nós temos o nono ano, temos os terceiros anos que também participam da avaliação, né, do SAEB, né? Os nossos alunos, eles não estejam com habilidades fora do nível que a gente tanto precisa. Fala, Elivânia. Professora, nesse
nesse estágio que a gente começou a fazer, eu mais a colega Mislane, a gente observou tem uma pergunta sobre os projetos. A gente achou um projeto muito interessante que é dentro desse tema que a senhora está falando, sobre a professora tem uma maleta viajante. Não sei se a senhora já ouviu falar. Aí ela, na educação infantil, só eles ainda não sabem ler, mas ela coloca um livrinho lá conhecido dentro da maleta, né? Um chapeuzinho vermelho, um lobo mau. Eles em casa, a mãe tem que ler, deixar ela ler da forma dela, folheando aquele livro, né? Porque ela não lê ainda, e depois ela vai fazer um desenho que ela vai trazer essa maleta na outra semana e explicar para os coleguinhas o que ela, qual é a história dela em cima daquela história do Chapeuzinho Vermelho. Então, eu achei muito interessante esse meio dela fazer com que a criança viaje na sua imaginação dentro do que ela já conhece, né? E envolver na família, né, Elivânia? Trazendo um pouco de responsabilidade para a família nesse processo, né? De formação leitora. Né? Pode falar, Kedma. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Falando sobre a menina aí do projeto, também aqui na escola que eu vou fazer estágio, eu fui lá, uma professora, a diretora, ela está fazendo, eu me esqueci agora o nome, meu Deus do céu, formação. Aí ela não pôde me atender, mas aí, lá, como eu já vi o PPP, eu já sei, né? Aí eu vi lá que também tem esse mesmo projeto, só que lá é dos bonequinhos. Diz que dá uma confusão na sexta-feira, que ela disse que dá disputa nesse boneco. Mais ou menos é assim, e envolve também a família. É muito interessante. Eu achei lá muito engraçado. E tem outros lá, projeto também, que é o cívico, né? Que as crianças têm, toda segunda-feira elas têm que fazer a formação. Eu achei muito bonito. Esse dia eu estava lá, eu cheguei e achei eles fazendo. Então tem muito projeto nessa escola legal e interessante que eu achei. Que bom. É isso, eu queria deixar a minha Contribuição. Parabéns, obrigada, Kedma. professora, você tá uma zoadinha, hoje eu estou deitada assistindo aula, que eu estou quebrada hoje. Oh, e o bebê, como é que tá? Tá bem, graças a Deus, é tranquilo, é calminho, não é chorão. Ah, mas é bom esse momento. Puxa. Mas que o serviço hoje foi puxado, quebrado, eu estou aqui arriada. Mas estamos aqui, não é na força. Não, mas vamos vencer. Fé em É Deus. verdade. Obrigada, então. Boa noite a todos. Ah, boa noite, amor. Vamos conversando aqui. Tá. Um outro ponto que eu já passei para vocês, né? Quais serão os assuntos que serão explorados na nossa avaliação A1, como também na avaliação, como é que fala? É a A1, depois tem a qual? Quem não comparece na A1, ou que não tira nota, fala aí, Renato, de trânsito. Hã? Segunda chamada. A segunda chamada, obrigada, Elaine. A segunda chamada. Então, aqui eu trago já uma roupagem para que vocês consigam acompanhar esse desenvolvimento de estudo, tá? Quais são os objetivos de uma avaliação, né? Vamos ter um olhar agora aqui nesses 4 tópicos. Por que que eu, enquanto acadêmica de pedagogia, preciso estar fazendo uma avaliação? Existem vários tipos de avaliações, tá? Mas essa específica é a formativa. Então, quando se pensa em formação, pessoal, quando se pensa na formação, eu penso na formação crítica, né? Eu já penso nessa formação crítica, que seria o quê? Quem sabe me responder? Por que eu quero torná-los críticos? Quem pode falar aí? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Alguém tem resposta? Vamos lá, Elaine. Elivânia.
João, Professora, repete a pergunta, por favor. eu, enquanto pedagoga, Neiane, por que que eu preciso, né, eu estou hoje, né, participando de um curso de pedagogia, sou acadêmica, né? Por que será que eu preciso participar de uma formação? E o que seria formação, perdão, por que que eu preciso participar de uma avaliação? E o que que seria formação crítica? O que que você entende por isso? Eu acredito que a formação crítica ela vai ter embasamento teórico, ela vai ter noção, né, de conhecer os alunos, conhecer a teoria do conteúdo que vai ser aplicado, como aplicar o conteúdo. Eu acredito que realmente tem que ter o conhecimento crítico, né, a formação. Até para poder fazer que a criança seja crítica também, para poder aprender, refletir, questionar, né? E saber aprender a desenvolver uns com os outros em questão social. Tudo bem. Kedma levantou a mão. Obrigada, Neiane. Não, professora, que eu esqueci foi mesmo de baixar. Tá, Eu tô cansada. tá certo. Eu vou baixar aqui. Sim, Diana, não é decorar, é entender, né? É compreender todo o processo, né? Então, eu vou colocar meu ponto de vista, né, minha forma crítica, mas compreendendo o processo, né? Entendendo o conceito deles, né? E quando eu falo em formação crítica, eu pretendo o quê? Eu pretendo capacitar futuros pedagogos a desenvolver uma visão crítica sobre as diferentes abordagens e finalidades de uma avaliação. Então, o que Neane colocou aí, né, é um contraponto, né? Porque essa visão crítica tanto está no seu próprio percurso acadêmico, pessoal, quanto na sua futura atuação profissional, né? Ele, 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 eles são conceitos que se encaixam, tá? Então, assim, eu preciso desarmar e entender que a minha formação acadêmica, tá? E até quando vocês estiverem também fazendo especialização ou mestrado, né? São diferentes tipos de avaliações sobre os cursos que a gente está percorrendo, né? Mas que nos forma de uma forma ótica, né? De uma visão crítica, né? Mas com abordagens diferentes, né? Compreensão teórica. Por que que eu preciso ter essa compreensão teórica, né? É porque ela vai ser uma base teórica sólidas, ele vai me fornecer essas bases sólidas sobre as concepções históricas, fisiológicas, psicológicas da avaliação, incluindo autores ou então teorias também, né, que a teoria e a prática, elas sempre andam junto, tá? Mas eu incluir autores e teorias, né, em base nas práticas avaliativas. Um outro ponto, desculpa, porque eu ainda estou rouca, eu não melhorei da semana passada para cá ainda. Mas se eu estiver falando muito baixo, pode se posicionar aí, tá? Desenvolvimento de ferramentas. Quando eu participo de uma avaliação, né, no meu processo de formação, de graduação, né, esse desenvolvimento de ferramentas, ele vai possibilitar a mim, estudante, né, vai estar me habilitando, enquanto estudante, a planejar, a elaborar, a aplicar diferentes instrumentos de avaliação. Olha só, o objetivo é único, aprendizagem. Nós só temos um único objetivo, a aprendizagem. Na nossa disciplina, antes aqui, nessa primeira etapa, quais foram os instrumentos de avaliações que nós tivemos? Nós tivemos um fórum e um exercício, duas questões.
E agora nós vamos ter o quê? A avaliação A1. Então, nós vamos utilizar 3 instrumentos, 3 ferramentas diferentes para somar e gerar a sua nota nessa primeira etapa, né? Para a segunda etapa, nós teremos diferentes instrumentos, outros instrumentos. E assim, eu acredito que cada disciplina no nosso curso de pedagogia, ela está trabalhando com essa mesma abrangência, com instrumentos, ferramentas diferentes, mas que o objetivo é o único, processo de aprendizagem. Realmente entender, realmente compreender, enxergar que o nosso acadêmico do curso de pedagogia, ele realmente está habilitado, né? Compreendeu de uma forma calma, natural, a linguagem sobre a disciplina específica. E, por fim, análise e interpretação. O que seria análise e interpretação? Ensinar a analisar e interpretar os resultados das avaliações, identificar as dificuldades, avanços, as necessidades de nós, alunos, né? Dos nossos alunos, quando vocês estiverem atuando no campo de trabalho, para replanejar estratégicas didáticas diferentes, que às vezes eu estou utilizando algum instrumento para análise e interpretação que o meu aluno não compreendeu. Então, por esse motivo que nós, enquanto futuros professores e educadores, né, no ramo da educação, ou até quem aqui nós temos colegas que estão na gestão, né, também, coordenações, a gente utiliza diferentes ferramentas para condensar esse nível de aprendizagem, né, nesse processo de avaliação. Pessoal, a avaliação no curso de pedagogia, né, no nosso curso, ela é fundamental, ela é multifacetada, que vai muito além de atribuir somente notas. Essas trocas de experiências que a gente tem aqui, por exemplo, a Kedma agora, né, a Livânia acabou de colocar, né, outros colegas colocaram aqui no chat, né, que estão com a maleta viajante do filho. Isso é processo de aprendizagem. Isso é processo de avaliação, né? Entender que aquele projeto, né, que está acontecendo lá na escola, que está dando certo, então eu vou levar para minha turma, vou experimentar. Só que quando você, professora, leva esse projeto para a tua turma, você já implementa mais alguma coisa. Nós somos muito criativos. Então, a gente sempre inova, né? A gente possui essa ousadia de inovação, tá? Então, agora o nosso ponto principal, né? O nosso objetivo. Questões objetivas. Nossas avaliações, elas constam 6 questões, não é? São 6 questões. São 5 objetivas e uma dissertativa, né? Então, esse padrão que a Unitins, né, a Universidade Aberta adota, é padrão. Ela é todos os cursos, né, de letras, de pedagogia, os demais cursos, é padrão, tá? Então, agora nós iremos fazer algumas análises, e eu quero a participação de vocês, né? Estamos aqui em 31 pessoas, né? Aqui no nosso meio, conversando, né? Nós agora iremos iniciar, né? O nosso, eu vou chamar de quiz, tá? Mas não é não, eu não consegui colocar não. No próximo eu vou esforçar mais. Tá? Que é onde nós temos perguntas e respostas. E aí eu quero que vocês respondam. Eu não sei a resposta, tá? Hoje eu não sei nada, tá? Nada. Hoje vocês vão tirar de letra as respostas, tá?
Posso jogar a primeira pergunta aí? Hein? Então, vamos lá. Vamos animar. Vocês estão muito quietinhos nessa sala aí. Não, que coisa. Muito quietinho. Vamos lá. Primeira questão, deixa eu abrir bem aqui. Vocês estão percebendo, né? Que nós temos aí, nessa questão aí, né? Uma lupinha aí, ó. Estão percebendo, né? Uma lupinha aqui, né? Aonde eu acredito que deve ter alguma coisa escondidinha aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Quem quer ler? Quem pode ler para nós? Quebrar um pouquinho o clima aqui, para nós participarmos. Qual das seguintes opções? Vamos lá, vamos ter bastante perguntas. Qual das seguintes opções melhor define uma das especificidades da literatura introjuvenil? Infanto-juvenil. Infanto Já tem gente colocando letra. Peraí, vocês licenciosas. Mas, gente, vai, Fê. Continua. Letra A. Seu principal objetivo é a preparação direta para o mercado de trabalho adulto. B. É produzida exclusivamente para fins didáticos e morais, sem espaço para ficção. C. Adapta a linguagem, temas e estrutura narrativa à faixa etária e ao desenvolvimento cognitivo e emocional para o público leitor. Ou D. Caracteriza-se por abordar apenas temas fantásticos e míticos, sem conexão com a realidade. Tá. Até umas colegas aqui, obrigada, Fê, que está falando que o material sumiu da tela. Vocês estão... Ah, não entendeu ainda nem de nada. Só lendo. Tá. Então, vou ler novamente. Acontece bem... Saiu da tela, professora. Saiu, então Não sei nem como é que a colega conseguiu ler. É? Pois então, eu vou entrar novamente para vocês, tá? Para mim, estava normal, professora, não sumiu, não. Não, né? Abriu aí? Agora apareceu aqui para mim. Voltou. Parece que foi precisar fixar. Voltou. Voltou? Ah, ótimo, Netinara. Que maravilha, que bênção. Tá. Então, a Fê, ela leu pra gente, né? A questão. Eu vou ler novamente, tá? Para que todos acompanhem, tá bom? E, Fabiane, não é para colocar a resposta ainda não, minha velha. Mas, gente, aí, Diana, tá todo mundo no C. Tomara que vocês estejam erradas. Vamos lá. Qual das seguintes opções melhor, preste atenção na leitura, na decodificação da leitura das questões, tá? O enunciado é muito importante. Tá vendo que o nome melhor está em caixa alta? Então, eu tenho que observar isso daí, tá? Define uma das especificidades da literatura infanto-juvenil, a LJ. Então, se eu estou falando em definir, eu estou querendo entender o conceito dela, tá? A. Seu principal objetivo é a preparação direta para o mercado de trabalho adulto? O que vocês acham? Não, né? Ó, Elivane. Nedianara, vamos lá. É produzida exclusivamente para fins didáticos e morais, sem espaço à ficção? O que vocês acham? Só a Elivane que falou. Só se estiver aqui no chat. Maiara, vamos lá. C. Adapta a linguagem, temas, estrutura narrativa
à faixa etária e ao desenvolvimento cognitivo e emocional do público leitor? Quem acha que é a letra C? Letra C. Acha que é, Neide? Vamos lá. Letra D. Caracteriza-se por abordar apenas temas fantásticos e míticos, sem conexão com a sua realidade? E aí? Kedman, Elivânia, achando que não? Tá, como eu sou boazinha, então vou mostrar para vocês a resposta. Tomara que vocês tenham errado, porque vocês ficaram colocando resposta antes de concluir a leitura. Suas ansiosas, tá pior que eu. Prepara o coração aí. Posso tirar a resposta? Prepara. Letra C. Quem colocou letra C? Um ponto a mais aí. Na nossas. Cheguei de serviço agora. Você está cansada, né, Neidinara? Ah. vamos que nós não podemos parar, né? E logo, logo vocês estão terminando esse curso e vão começar a ganhar dinheiro com o que vocês estudaram, né? E fazer um serviço, um trabalho assim com muito carinho, muito fervor. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Podemos ir para a próxima questão? Bom, próxima questão. Abriu aí. E a próxima questão. Podemos dar sequência? Quem pode ler agora? Presta atenção. A incorreta, olha lá, incorreta. Leia, Neiane. Em relação às características da LJ de qualidade, qual afirmação abaixo é incorreta? A. Estimula a imaginação, a criatividade e o prazer pela leitura. B. Ignora completamente aspectos socioemocionais, focando apenas no desenvolvimento intelectual. C. Promove a reflexão sobre valores, diversidade e diferentes realidades. D. Utiliza a ilustração como um elemento importante que complementa e expande a narrativa. Aproveitando, eu acho que é a B. Você acha que é a B? Será que a Neiane está certa? Tem um monte de gente aqui copiando a Neiane, só porque ela falou que era B. Deixa eu ver quem foi que começou primeiro aqui. B. Gente do céu. Você tá vendo, Joyce? Então que essas meninas estão para frente? Rosélia começou a B. Olha, todo mundo B. Não, gente. Não, essas provas da vocês está facinha demais. Eu vou ter que mudar essa estratégia. Vamos ver se acertaram. Preste atenção. Não, que isso? Tanto bebê, hein? Ó, em relação às características da leitura infanto-juvenil de qualidade, com a afirmação abaixo, é incorreta. Só tem uma incorreta. Posso abrir a resposta? Tchan, 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 tchan. Quem copiou B? Tá correta. Quem copiou a B tá correta. Muito bem, galerinha. Vocês estão expert. Meu Deus, que pena que meus alunos do quarto ano não eram assim tão expert, não. Mas, gente, vamos para a próxima? Ainda estamos ainda na aula 2, tá? Vamos para a próxima? Slide 8. Essa aqui tá a fichinha. Mamão com açúcar. Ficha. Quem pode ler para nós a pergunta e as respostas? Vamos lá. Mais um voluntário? Quem é considerado um dos grandes precursores da literatura infanto-juvenil no Brasil, por ter criado uma obra com características marcantes, nacionais e um universo ficcional rico para as crianças? Machado de Assis, A. B. Clarice Lispector. C. Monteiro Lobato. E D. Carlos Drummond de Andrade. C. Monteiro Lobato? Ó, Elivânia arriscou. O que você acha, Fabiane? Monteiro Lobato. Vamos ver letra C também? Aqui no nosso chat tem um monte de C. Meu Deus do céu, as mulheres gostam de C. Vamos ver
Vamos ver. Deane começou com esse CCC. Vamos lá. Oi, Lucilene Cássia. Agora tu tá chegando, mulher velha. Já é revisão para a prova, minha amiga. Vamos embora estudar. Vamos lá? Vou abrir. Tchan, 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 tchan. Vou abrir. Eu tô achando que vocês erraram. Não acredito que vocês acertaram, não. Vamos ver? Letra C. Vocês não estão errando nenhuma, gente. Como assim? Ah, não. Não acredito em trem desse. Essa professora está muito ruim com vocês. Vamos para a próxima questão. Acredito que é a última da aula 2. Tá muito boa. Tá difícil as questões? Eu tentei pegar Tá fácil. alguns pontos dentro das nossas falas e dos textos que estão lá na plataforma. Tá? Aí nós fala assim, tá fácil. Aí a senhora vai lá e muda lá, tá difícil, vixe. Não. Deixa essas daí que tá difícil. Não posso mudar, Elivânia. Dessa revisão aqui, alguma vai estar lá na nossa avaliação, né? Nas duas, né? Mas ainda vai ter mais aula. Hã? Mas ainda vai ter mais aula de revisão. Não. É a Só última? essa. Vai ficar lá na plataforma, tá, Cássia? Uhum. Ué, mas hoje ainda é 17. Sim, mas é dia 4 a prova. Pois mas hoje ainda é 17. 18. É porque na próxima aula nós já temos outro compromisso. Ah, tá. Eu não estarei dando aula para vocês. Eu expliquei no início da aula, tá? E no dia 2, seria para vocês. Então, agora é só para nós estudar até o dia da prova. Isso. Ah, tá. Tá? Mas dia 28 vocês têm outro compromisso com outro professor, Cássia. Ah, eu sei. Professora, vai ter alguma escrita? Sim, dissertativa, sim. Tá? Nós vamos chegar lá, Diana. Posso passar? Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Lê aí, Cássia, a questão para nós. No contexto do desenvolvimento socioemocional, como a leitura de LG pode contribuir para a empatia? A. Incentivando o eleitor a focar exclusivamente em suas próprias emoções. B. Oferecendo a oportunidade de se identificar com o personagem e compreender diferentes perspectivas e sentimentos. C. Distanciando o eleitor de dilemas morais éticos. D. Limitando a visão de um modo e experiência muito específicas e restritas. Tá, vamos lá. Então, o cara aqui falando que é a letra B. Será que também acho que é a B, vou logo falar. Também acho. Aqui nós estamos falando o quê? Qual que é o nosso primeiro objetivo aqui, né? Entender sobre o contexto do desenvolvimento socioemocional, como a leitura ela pode contribuir para a empatia, né? Primeiro, eu vou incentivando o leitor a focar exclusivamente em suas próprias emoções, oferecendo a oportunidade de se identificar com personagens e compreender diferentes perspectivas e sentimentos, distanciando o leitor de dilemas morais e éticos, ou limitando a visão de mundo a experiências muito específicas e restritas. Não, professor, é a B. Certeza, Cássia? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Não sei se eu mostro. O que vocês acham? A letra B? O que vocês acham? B. Letra B. Quem colocou letra B? Acertou.
Acertaram! Parabéns! Vamos para a próxima? Vamos lá! Agora, essa questão aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho. Aí, agora dá para vocês lerem na íntegra. Quem vai ler agora? Vamos lá? Laurinda, lê para nós, amor. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a importância da literatura infanto-juvenil, LJ, na formação do leitor e do cidadão? A LJ serve apenas como um passatempo e não tem impacto significativo no desenvolvimento cognitivo ou socioemocional? B. A LJ é fundamental para despertar o prazer pela leitura, ampliar o repertório cultural e linguístico e oferecer modelos de comportamento e reflexão para a vida em sociedade. C. A principal função da LJ é ensinar regras gramaticais de forma lúdica. D. A LJ deve focar exclusivamente em histórias com final feliz para proteger a inocência das crianças. E aí, o que vocês acham? É a B. Vocês acham que é a B? Vamos lá? Posso abrir? Posso? Pode. Tem uma letra aqui embaixo. Quem tá vendo? Vou abrir. B! Acertaram! Essas meninas estão ninja. Ó, eu tô achando que vocês estão pegando essas respostas aí pelo Meet. Pelo Meet. Pelo Google. Dá nem Ou pela tempo. IA. Dá nem Dá nem tempo. Dá tempo, não. Não dá tempo, não. É o Não tá Google dando Cérebro. tempo nem de terminar de ler, que elas já estão respondendo. E não é, você viu, Laurinda? Estão muito expert essas meninas. Sim. Cadê o João que não fala nada? João Vitor, eu não estou escutando sua voz, rapaz. Vamos lá. Agora o 11 aí, quem vai ler vai ser o João. Ele está online? Desafio. Tá achando que ele tá junto? Quem pode ler para nós? Vamos lá, galerinha. Letra B. Não, você está falando da resposta, minha velha. João Vitor fez foi sair da sala, ó. Ele não aguentou minha pressão. Acredito. Olha aqui. Quem pode ler? Vamos lá? Pode ler de novo, professor? Pode, fica à vontade. Porque a adequação à faixa etária é um critério crucial na seleção de livros de LIJ. Para garantir que o livro seja complexo o suficiente para desafiar intelectualmente o leitor, independente de sua idade, para assegurar que o conteúdo, a linguagem e os temas sejam compreensíveis e pertinentes ao estágio de desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança ou do jovem. C. Porque livros para faixas etárias erradas podem causar problemas de visão. Ou D, para que o livro seja facilmente esquecido e não crie expectativa. Letra B? Será que é a letra B? Vamos lá? Vamos pesquisar. Você acha que é, Cássia? Vou mostrar. Sim, professor, eu acho. Letra B! Acertaram! Tá acertando antes da leitura. Essas meninas estão boas de feia. Olha aí, Joyce. O que é que nós fazemos com essas meninas, minha amiga? Estamos boas de 10. O professor é sinal que ensinou nós bem. A explicação foi ótima. Que bom. Graças a Deus vocês estão gostando. E eu estou me divertindo e aprendendo muito com vocês também. Vamos lá? É demais. É o aluno e o professor, né? É um casamento, né?
para o casamento, Verdade. tem que ter essa sintonia. Próxima, quem vai ler? Já estamos na aula 3. Quem pode ler para nós? Lê aí, Casey. Qual o papel da ilustrações em uma obra de LJ de qualidade? A. Apenas preencher espaço vazio nas páginas sem função narrativa. B. Servir como elemento decorativo sem relação com o texto. C. Compreender e expandir a narrativa, enriquecer a experiência de leitura, auxiliar na compreensão e despertar a sensibilidade estética do eleitor. D. Substituir completamente o texto, tomando a leitura desnecessária. A C, professora? Acho que a letra C. Então, qual o papel das ilustrações, né? Em uma obra de literatura infantil juvenil de qualidade? Completar e expandir a narrativa, enriquecer a experiência de leitura, auxiliar na compreensão, despertar a sensibilidade estética do leitor, né? Ou ela só serve como elemento decorativo? Não. Ela vai substituir o texto? Compreender, né? Expandir. Né? Eu acho que é a C. Você acha que é a C? Vamos lá, Cássia. Vamos descobrir? Letra C. Ai, que beleza. Pelo menos essa aqui eu estou animada. Parabéns, Cássia. Obrigada. Vamos para a próxima. Essa aqui tá facinha, gente. Não é possível. Essa aqui também tá mamão comeu. Vamos lá. Ó, em relação à poesia na infância, é uma das narrativas que a gente, né, estudou. Esse aqui faz parte da aula 3, tá? Mito, da aula 4. Porque a 1 foi a apresentação da disciplina, a aula 2 foi a primeira aula, né, dos títulos normais, né? Essa aqui é a aula 4. Vamos lá. Então, em relação a essa narrativa, poesia, qual dos benefícios abaixo mais relevante para o desenvolvimento infantil? Ajudar a criança a memorizar? A gente ensina a criança a memorizar, decorar? Não. Não se trabalha mais assim, tá? Estimular a sensibilidade, o ritmo, a musicalidade, da linguagem, a imaginação e expressão de emoções? Quem acha que é a B? A. Ensinar regras gramaticais complexas de forma lúdica? Ou preparar a criança para escrever redações acadêmicas? Não, professora, a B. A B? Vamos descobrir se é a B mesmo? Vamos lá, Cássia. E meninas e meninos, ó, quem está vendo a letra aí? Letra B. Parabéns para vocês. Prontinho. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Quase lá. 14. Essa aqui. Quem pode ler para nós? Livros de imagem e livros de brinquedo. A gente trabalhou isso. A principal diferença entre um livro, imagem, e um livro, brinquedo, é que o livro imagem possui apenas texto, enquanto o livro brinquedo tem apenas ilustrações. B. O livro imagem tem a narrativa contada, predominante pela sequência de imagem, enquanto o livro brinquedo é um objetivo interativo com elementos. Como é que é? Táteis. Táteis sonoros. É tato, né, professor? Táteis. Sonoros ou tridimensionais
que convidam à manipulação e brincadeira. A C, o livro imagem é destinado à criança mais velha e o livro brinquedo a bebês. D, o livro imagem não possui capa e o livro brinquedo é sempre feito de pano. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é a B. A B, qual a diferença entre livro imagem e livro brinquedo? Deixa eu ver. Então, vamos lá. O livro imagem tem a narrativa contada, né? Predominante por uma sequência de imagens, tá? Enquanto o livro brinquedo, ele já é um objeto lúdico, tá? Um objeto também narrativo, né? Interativo, quer dizer, com elementos táteis, né? A criança ela consegue pegar, então ela vai sentir a espessura, se é grosso, se é fino, se ele faz barulhinho, né? Questão sonora, tridimensionais, que convidam a manipulação e a brincadeira, por isso que esses livros se tornam lúdicos, tá? Vamos ver se vocês acertaram. Uhul! Letra B. Eu vou falar igual a Leane. Bom date, tanta nota boa. Gostei, Leane. Desse jeito, a maioria aqui vai bombar, né? E, ó, eu quero os demais participando da leitura aqui, tá? Vocês estão muito caladinhos, vamos lá. Próximo. Quem pode estar lendo para nós? Tá conseguindo ouvir, professora? Estou, meu amor. Tá, vou ler. Tá. A leitura de informação e didática para criança, diferentemente da leitura de ficção, tem como objetivo principal, letra A, criar histórias com personagens fantásticos e mundos imaginários para puro entretenimento. Letra B, transmitir conhecimento sobre o mundo real, conceitos científicos, históricos ou culturais de forma acessível e interessante, visando a aprendizagem. C, desenvolver a capacidade de escrita criativa e produção de narrativas. D, abordar exclusivamente dilemas morais e éticos por meio de fábulas. E aí? B de novo. Você acha que a letra B? B também. Você acha também, Leidinara? Vamos lá? Então, sim. A literatura de informações e didática, né? Então, para a criança, ela tem assim, a leitura de ficção, que ela tem um objetivo principal, que é que transmitir conhecimento sobre o mundo real, conceitos científicos, histórico, cultural, de forma acessível e interessante, visando a aprendizagem das crianças, né? Vamos ver se vocês acertaram. Oh, acertaram, suas danadinhas. Estamos iniciando a nossa... Acertaram, muito bem. Vamos lá? Tá vendo, professora? Não dá tempo de colar, a pergunta é muito grande, não dá tempo de ficar pesquisando, não, tem que ler e dar... interpretar, né, Neidinara? Agora vamos para as narrativas ainda, sobre as fábulas, né? Que é um gênero literário com o qual tem um propósito principal. Nós comentamos isso na aula também. Qual que é o propósito principal da fábula? Quem pode ler? Questão A, B e C e D? As fábulas são um gênero literário com qual propósito principal? A. Contar histórias de amor impossíveis com reviravoltas dramáticas. B. Narrar aventuras épicas de heróis mitológicos. C. Apresentar, geralmente através de personagens animais com características humanas, uma lição de moral clara no final da história. Sim. Ou D. Descrever em detalhes eventos históricos reais para fins didáticos. E aí, o que vocês acham? A C. C, de C. Hã? Letra B? A C. C de 100 na nota. Eu pensei a mesma coisa. O C de 100, né? Então, é C, professora, de certei. Acertei, de certeza, né?
Então, sempre a fábula, pessoal, ela vai trazer esse propósito principal. Vai apresentar a personagem a partir de animais, características humanas. Geralmente, no final de cada história, cada fábula, deixa sempre uma lição de moral bem clara no final da história para a gente. Letra C, que C de certeza, C de sei. Quem colocou C, acertou. Vamos lá, quais concluindo as nossas atividades objetivas, tá? Quem pode estar lendo para a gente? Aqui nós vamos ainda para as narrativas, aqui nós vamos falar sobre os contos, tá? Os contos clássicos, né? E os contos de fadas contemporâneos. Quem pode ler? Posso ler, professora? Pode, meu amor. Qual a principal característica que distingue os contos de fadas clássicos com os dos irmãos Grimm ou Perrault dos contos de fadas contemporâneos? A. Os contos clássicos sempre possuem animais falantes, enquanto os contemporâneos nunca os incluem. B. Os contos clássicos frequentemente apresentam elementos mágicos, finais previsíveis e dualidade clara entre bem e mal, enquanto o contemporâneo pode subverter essas estruturas, aborda temas mais complexos e questiona valores tradicionais. C. Os contos clássicos são sempre muito longos e os contemporâneos são sempre muito curtos. D. Os contos clássicos são escritos em prosas e os contemporâneos em versos. E aí, o que você acha, Fabiane? Letra que é alternativa. Só deu B hoje, Kate? E aí, Fabiane, qual a alternativa que você marcaria? Eu acho que é a B. A B? A B. Nós temos aqui a diferença entre um conto né, clássico de fadas e um conto de fadas contemporâneos, né? Que traz para a nossa realidade, né? Então, os contos clássicos frequentemente apresentam elementos mágicos, né? Finais previsíveis, de dualidade clara entre o bem e o mal. Enquanto o conto contemporâneo, ele pode submeter essas estruturas, mas também eles vão abordar temas mais complexos, temas que estão mais próximos da nossa realidade, como temas que são questionadores e que apresentam valores tradicionais, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Oh, letra B. B de bonitas. E aí, acertar? Vamos para a próxima. Ah, não é possível que essa aqui vocês não acertem. Não é possível. Já estamos na nossa aula 5. Vamos lá? Qual a principal razão? Não, já é aula 6, neguinhas. Aula 6. Qual a principal razão para a parceria entre família e escola para ser considerada fundamental na formação do leitor? Qual? Ih, agora é o quê? Deu tudo certo agora? Vamos lá. Para que a responsabilidade de ser leitor, pela leitura seja totalmente delegada à função, é só a responsabilidade da escola a função de explorar a leitura da criança? Porque garante que a criança terá sempre um livro novo em casa, para que haja coerência nos estímulos à leitura, reforçando sua importância, criando um ambiente leitor consistente em ambos os espaços. Portanto, a gente falou muito na aula passada, né? É interessante que haja um espaço leitor também nas casas, né? Por isso que, no exemplo aí que as meninas deram da mala viajante, quando a mala ela chega na casa, né? Ela também põe um pouco de responsabilidade para a família.
Então, a família, queira ou não, ela também está participando desse processo de leitura, né? Com a criança, né? E a escola em si, se ela não tem biblioteca, mas geralmente, independente de ter biblioteca ou não, em todas as salas de aula, o professor ele costuma organizar um cantinho de leitura dentro da sala de aula, né? Ou para que a escola possa supervisionar a leitura dos pais em casa. A escola está dando aula para os pais? Ou para os alunos? Para os filhos dos pais? Ok, marcou. Deixa eu ver bem aqui no chat. Aqui está todo mundo de CC hoje. Vocês não usaram desodorante, né? Tá bonita. Ó, letra C. Quem escolheu a letra C? C de certo, de correto. Acertaram, galerinha. Vamos lá. Ainda na parceria com a família e escola. Quem pode ler essa questão para a gente? Quem ainda não participou? Vamos lá, galerinha, vamos participar. Quem pode ler? Lá, gente, se manifestem. Vou fazer pela frequência, então. Gilda? Posso ler, professora? Pode. A resolução de conflitos é uma habilidade socioemocional que pode ser trabalhada eficazmente pela LIJ, pela parceria família-escola, através de qual estratégia? Letra A, evitando qualquer menção a desentendimentos ou problemas na história e na vida real. B, apresentando narrativas onde personagens enfrentam e buscam soluções para seus problemas, servindo de modelos e ponto de partida para discussões sobre estratégia de negociação e superação. C, ensinando que todos os conflitos devem ser ignorados. D, desencorajando o debate e a troca de opiniões sobre as situações apresentadas nos livros. Minha resposta é a letra B, professora. Acho que é a B. Letra B. Quem mais? Quem concorda com a nossa colega? Quem? B, professora. Letra B, vamos ver aqui. Se acertaram? Letra B. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Agora aqui, quando a família e a escola trabalham juntas, tá? Para promover valores éticos, né? Por meio da leitura da literatura juvenil, qual é o resultado mais esperado para a criança ou jovem? Quem pode ler as alternativas aí? Vamos lá, estou aguardando. Quando família e escola trabalham juntas para promover valores éticos por meio da LIJ, qual é o resultado mais esperado para a criança ou jovem? A. A criança aprenderá a diferenciar o que é moralmente correto apenas dentro do ambiente escolar. B. Haverá uma inconsistência de mensagens, dificultando a compreensão dos valores. C. A internalização e o fortalecimento de princípios como honestidade, respeito, solidariedade e justiça, pois as mensagens são reforçadas em diferentes contextos e por diferentes figuras de referência. E D. Os valores éticos serão vistos apenas como um conteúdo de prova, sem aplicabilidade prática. Letra C, de certo. A senhora não foi nem uma A, professor, botou só C, B, C, B. Vou matar vocês na unha, vocês não têm que ficar aprendendo do A, não, tem que começar a aprender do B, do C. O alfabeto tem que ser diferenciado. Eu estou morrendo de rir aqui. A menina nem terminou de ler a questão, tá todo mundo lá. C. Gente, vamos ler mais devagar. Respira. Veja as vírgulas. Vocês estão parecendo meu aluno Tiago. Ele lê assim, aí já levanta a mão doidinho, querendo responder. Mas, gente, vamos ver se todos acertaram da leitura da Elivânia. Vamos lá.
Quando família e escola trabalham juntas para promover valores éticos no meio da literatura infantil e juvenil, qual é o resultado mais esperado, né? Para nossas crianças e jovens, né? Então, a internalização e esse fortalecimento de princípios como honestidade, respeito, solidariedade, justiça, pois as mensagens são reforçadas em diversos contextos, né? E por diferentes figuras de referência. Letra C. Eu quero deixar bem claro aqui nessa questão para vocês. Cada literatura infanto-juvenil, né, que a gente pega lá dentro das narrativas, né, seja fábula, seja mitos, contos, poema, teatro, né, música, cada teórico, cada escritor, cada autor, ele tenta trazer de forma implícita esses conceitos, esses valores, né? Então, assim, é importante que quando a gente for escolher nossos acervos para trabalhar com as nossas turmas, principalmente agora que vocês estão iniciando, né, esse manuseio nos acervos para o projeto integrador, né? Nós também nós estaremos também pensando nessa proposta, né? Está lá no nosso cronograma. Então, assim, é bom vocês observar a questão da idade, do livro, a faixa etária que ele vai atender, tá? Se está de acordo a série, a habilidade da faixa etária daquela criança, se está de acordo também ao tema que você quer explorar, tá? Tudo isso estará embutido nessa parceria família-escola, né? E nós, enquanto futuros profissionais da educação, né, a gente tenta trazer essa perspectiva, essa pegada, né, da literatura infanto-juvenil de uma forma que ela seja prazerosa e não imposta, tá? Tá. Tá, eu mesmo me respondo. Ai, meninos. Eu mesmo me respondo. Tá, então tá bom. Tá. Agora, nós concluímos, né, as questões. Empolguei, deu. Ai, ai. As questões objetivas, né? Então, agora nós vamos para as questões descritivas. Aqui eu trago 2 questões descritivas. Então, pode ser que caia uma delas, né? Não sei qual delas, que vai estar presente na 1 ou na avaliação. A menina falou Iagônia? E eu já esqueci. Segunda chamada. Segunda chamada. Obrigada. Deixa eu anotar. Gente, eu precisando tomar biopônico. Segunda chamada. Eu aprendo. Eu só fui aplicar na 1, agora que eu estou experimentando construir a avaliação. Aprendo. Não. Então, nessas questões descritivas, o que eu pensei? Pensei em propor um estudo, uma reflexão, tipo um estudo de caso. Como que você lidaria com essa situação? Tá? Vamos lá para o primeiro? Algo assim, bem claro, que possa estar contribuindo com a formação leitora de nossas crianças. Então, a primeira proposta seria a formação integral. Vocês estão todos enxergando direitinho? Posso dar continuidade? Miudinho, mas tá. Deixa eu aumentar aqui, então. Cássia, eu vou abrir a tela inteira. E aí, depois eu volto para... É porque eu abri na tela inteira aqui, eu não vejo vocês, tá? Só vocês me veem. Tô aqui, agora eu vou ler, tá? Bem calma para vocês compreenderem o que se espera nessa proposta. Se você que já está aí com seu caderno, sua caneta,
já começa a pensar como que você estará descorrendo essa importância de estratégia e colaboração entre a família e a escola, tá? Então, primeiro, eu tenho que compreender o contexto. A formação integral de crianças e jovens contemporânea, ou seja, na nossa atualidade hoje, tá? Ela exige um olhar atento para o desenvolvimento socioemocional. Uma dimensão complexa que perpassa diversas esferas de suas vidas, né? Então, nesse contexto, essa parceria família-escola, ela é um dos pilares fundamentais, enquanto a literatura infanto-juvenil, a LIJ, se configura como uma poderosa ferramenta mediadora. Até aí, tudo bem? Respondem que eu não estou vendo vocês. Sim. Tá. Então, diante do exposto dessa primeira performance aqui que eu apresentei para vocês, vocês vão vocês vão descrever para mim sobre essa importância, né? Qual a importância dessa estratégia de colaboração entre a família e a escola na construção de um ambiente propício ao desenvolvimento socioemocional. Vocês vão explicar, né, exemplificar de que forma a literatura infanto-juvenil ela pode ser intencionalmente utilizada por ambos os agentes. Quem são os agentes? A família e a escola. Para fomentar, né, ou para fortalecer, para contribuir, na hora que eu estou colocando outros verbos, né? Quando eu for ler um estudo de caso desse, eu tenho que ler e já me imaginar lá o que eu faria, né? Então, para fomentar competências como a empatia, olha só os valores aqui, o autoconhecimento, regulação das emoções e habilidades sociais, apresentando exemplos práticos de como essa sinergia, de como esses agentes, escola e família, podem ser estabelecida e mantida. Essa é a primeira questão dissertativa que a gente pensou na nossa última aula, envolvendo família e escola. A gente discutiu muito sobre isso, e lá no nosso material base, complementar, nós temos material para vocês estarem lendo, né? E observando alguns exemplos práticos, como eu poderia estabelecer essa sinergia para que seja estabelecida e mantida, né? Tá, acreditando que vocês me escutaram, como que eu poderia discorrer sobre essa importância aqui nessa estratégia de colaboração entre a família e a escola? Quem pode começar a dar o primeiro passo? Tá fácil? Vamos lá, Elivânia. Então vamos responder, Elivânia. Agora eu quero ver. Responder antes da hora. Agora aqui não tem A, B, C e D. Não tem. Professora. Fala, amorzinho. No caso aí, a LJ, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para mediar, né, o contexto entre as histórias, personagens, os símbolos das palavras, né? E
e trabalhando o sentimento, as atitudes, a empatia, o respeito, a amizade, solidariedade, autocontrole. E isso pode ser trabalhado através de livros infantis, né? Abordando temas emocionais, sociais, através de rodas de conversa, atividades reflexivas. E pode estar juntando também esse assunto em casa, né? Com os pais, reforçando a leitura, o diálogo com os filhos, favorecendo um vínculo com a família e o conhecimento. Também. Tá no rumo. Vamos lá. Quem vai acompanhar a Leane? Eu acho, professora, que em comparação aos tempos antigos, em que o amor, o carinho pelas crianças nunca se acaba de pai, né? Mas hoje, voltando para esse mundo que a gente está apertado, cheio de coisa, que a gente quase não tem tempo para ler com as nossas crianças, esse projeto de leitura infanto-juvenil em parceria com a família traz a família a ficar um pouquinho com os seus filhos, a degustar um pouquinho do afeto, a tirar um tempo mesmo que seja em parceria com a escola, porque se não tiver essa parceria escola no pé ali, a gente meio que, eu mesmo, se não fosse assim, a escola eu meio que vou deixando que eu tenho já um adolescentezinho. Então, essa parceria escola, cobrando dos pais, meio que une eles, né, para se atentar um pouquinho, tirar um pouquinho do seu tempo para o seu filho, e em prol disso está ajudando ele por meios que a gente até acha que não está se envolvendo, mas aí ajuda a interagir, filho e pai, ter aquele momentozinho de emoção. Então, além da criança aprender, ela ainda degusta um pouquinho da companhia de pai e mãe, e a escola aproveita e dá esse incentivo. Então, eu acho que eu vou entrar por esse lado mais. Certo. Vamos ver se você acertou as palavras-chave. Tá no rumo também, ele. Vamos lá. Quem quer acompanhar a Leane e Elivânia para contribuir? Vamos lá. Fala, Cássia, seu ponto de vista. Diana. Vamos lá, meu povo. Pararam para assistir a novela, quer ver? Não é possível. Ô, povo medroso, gente. Hoje em dia não é novela mais não, professora, agora é Netflix, é doramas. Tô doida para assistir um dorama e não tô tendo tempo. Oh, meu Deus. Bom, então vamos avançar aqui. Nessa situação aqui, o que a gente espera, né, que seja colocado? Quais são as palavras-chave e o que a gente espera que vocês coloquem como reflexão, né, nessa contribuição aqui do estudo de caso? A interligação de conceitos, ou seja, a questão que exige que o respondedor, né, não apenas defina cada termo, mas demonstra a relação intrínseca entre eles. Ou seja, o respondedor é vocês, tá? Então, qual seriam as palavras-chave? Papel ativo da parceria família-escola, né? Que eles criem junto um ambiente de suporte, igual a Elivânia deu o exemplo da mala viajante aí, né? Então, isso é um elemento de suporte, é uma estratégia de parceria e que envolve a escola com a família, né? Que a literatura infantil juvenil, ela seja vista como ferramenta pedagógica e mediadora, Neiane, isso mesmo, né? Que ela pode que vocês expliquem, né, que a literatura ela é mais do que um entretenimento, ela é um recurso didático para o socioemocional. Ela consegue resgatar isso, tá? Vocês colocar também a questão das competências socioemocionais, né?
que vocês relacionem, né, a menção das competências específicas para ilustrar a aplicação, ou seja, quais são as competências, os elementos socioemocionais que foi colocado lá na pergunta. De que forma que eu poderia resgatar e ilustrar essa aplicação? A colega também deu uma sugestão, utilizando acervos, né, literários que explorem a própria emoção, né, que eu posso estar levando isso para a sala de aula ou meu aluno levando para casa, né? Exemplos práticos. Qual seria um exemplo prático? Acabei de citar um, mas apresentar exemplos concretos, tá? Que podem ser operalizados. Lá, o ano passado, na escola, eu acho que eu devo ter falado para vocês, vocês foram no primeiro período, ou foi no segundo período. As meninas do primeiro e segundo ano, elas trabalharam o pinto, o choco, né? Então, cada criança adotava o choco. Então, trabalhou a história do choco, compraram os pintinhos, colocaram em gaiola. Então, tinha um sorteio, cada dia da semana, as 2 crianças levavam o choco para casa. E lá elas tinham que alimentar o choco, tinham que contar a história, né? Tinha que acompanhar a rotina do choco, cuidando do choco junto com a família, né? Então, assim, aí a partir dessa implementação aí, né, desse recurso prático, né, ou pintinho, né, envolveu a literatura infanto-juvenil, envolveu a família, construíram outra história para o choco, deram um nome, batizaram o choco. Ainda lá tinha o choco amarelinho, que é o pintinho amarelinho, e tinha o pintinho pretinho também, né? Hoje esses pintos já cresceram, com certeza. Eu não sei se está vivo, né? E no final do projeto, sorteou o choco para 2 crianças da turma. Então, foi um desenvolvimento muito bonito, né? Desse projeto literário que foi realizado primeiro e segundo aninhos, e que foi sucesso, as crianças adoravam levar esse pinto para casa, sabe? Gerou emoção, literatura infanto-juvenil, tornar a criança leitora é emoção, né? E, além de pensar nessa sinergia, né? De reforçar a ideia de que a ação conjunta entre família e parceria com a escola, né, ela traz competências básicas, competências importantes, né, do que ações isoladas, né. Eu, enquanto professora, docente, né, o nosso calendário letivo é 200 dias aulas, né, então 200 dias letivo, tem carga horária específica, hora aula, mas se eu trabalhar somente ali na minha sala de aula, no meu cantinho com a minha turma, tem resultado imediato. Eu preciso dessa parceria com a família, eu preciso buscar outras parcerias, não só com a família, às vezes um palestrante ou uma brincadeira, eu lembro que comentei com vocês, né? A colega pediu um vestido de palhaço agora na semana de inclusão, na segunda-feira, né? Então, sim, outras parcerias que também podem contribuir com essa alegria. Educação é alegria, é brincar, é entrosar. Educação infantil é ludicidade na nata. Não é só material xerocopiado ou livro didático. Não tem, não dá certo. Apesar que na educação infantil se utiliza mais, livro didático em escolas particulares, né? Quando o município faz alguma parceria com alguma editora, sabe? Mas educação infantil, ludicidade. Eu trabalhando com construtivismo, com lúdico, as crianças aprendem mais rápido. Então, as respostas citadas pela colega Deane e Elivânia estão coerentes, traz uma abordagem das palavras-chave que a gente espera, tá? Essa compreensão. E uma outra dica,
todas as provas, gente. Todas as avaliações. De uma atividade dissertativa, descritiva, retome lá nas questões objetivas, que lá pode ter o começo do seu texto. Pode ter um clique, alguma palavrinha-chave lá expressa, para que você aproveite ela. Até aí, tudo bem? Compreenderam as orientações? Os da sequência? Certo. Vamos então para o nosso segundo estudo de caso. Vou abrir tela cheia, tá? E daí é mais fácil para vocês compreender a leitura. Segundo estudo de caso. A literatura infanto-juvenil, LJ, desempenha um papel insubstituível na formação de leitores críticos, criativos e sensíveis, contribuindo significativamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural das crianças e jovens. Contudo, o vasto crescimento e o crescente universo de publicações exige que educadores, pais e mediadores de de leitura, exerçam um processo criterioso de seleção. Preste atenção nessa primeira leitura. Eu ainda estou em dúvida? Eu vou ler de novo. Mas aqui nessa primeira leitura, ela deixa clara para a gente que a formação de leitores críticos, criativos, sensíveis, contribui para o desenvolvimento socioemocional, social, cultural e o principal cognitivo, que é a aprendizagem de nossas crianças. Algumas publicações, retomando a questão das publicações, das literaturas infantis juvenis. Então, eu preciso pensar a escolha desses livros para a faixa etária correta. Se são para a educação infantil, livros que possuem mais imagem do que ilustrações, do que textos, que eles não sabem ler. Então, não vão aprender do ciclo de alfabetização deles ainda um pouquinho distante, né? Então, eu preciso também mediar, né, essa amplas publicações com o manuseio das famílias, tá? Dos educadores. Antes de eu estar trabalhando na sala de aula com meus alunos da educação infantil, qualquer literatura, primeiro eu tenho que ser o leitor. Eu não posso só simplesmente ir lá na capa do livro, falar, esse que eu vou colocar no meu planejamento. Não, eu tenho que ler ele. Vai que ali tem algum valor que pode aferir o conceito dos meus objetivos, que eu não gostaria de estar agora explorando ele, né? Então, compreendi essa primeira informação aqui, agora eu vou ler com mais cuidado o que pede para que eu possa discorrer, eu possa escrever. O que vai pedir aqui para mim sobre esse conceito? Está pedindo para eu discorrer sobre a relevância da literatura infanto-juvenil no processo de desenvolvimento humano e na formação de leitores. Em seguida, você vai fazer uma análise e analise e detalhe os principais critérios que devem ser considerados na seleção das obras literárias para esse público. Ou seja,
quais são os detalhes, os critérios que eu devo observar nas escolhas das minhas obras literárias, abordando aspectos como a qualidade textual, imaginética, adequação da faixa etária, a diversidade temática, de representações, o potencial de engajamento, a contribuição para a ampliação do repertório cultural e socioemocional. Veja, o socioemocional está presente em tudo, em tudo. Mas eu tenho como objetivo o desenvolvimento cognitivo. A criança sai, que a criança consiga atingir uma formação leitora, né? E aí, depois de eu ver todo esse repertório cultural e socioemocional, pede para que eu justifique a importância de cada um desses critérios para garantir uma experiência leitora rica e significativa. E aí? E aí, o que vocês acham? O que vocês acharam? Tá mais difícil? Fala aí, galerinha. Professora. Vocês estão deixando sozinhos, só diminuindo gente aqui. Agora já estamos em 26. É possível. Tá me ouvindo? Fala, Deiane. No caso aí, a literatura infantil juvenil, ela exerce um papel essencial para formar leitores críticos, né, criativos, sensíveis, e ela desenvolve o cognitivo, emocional, social, cultural. E ao escolher um livro, o professor deve, no caso, destacar, né, histórias, personagens, contextos que ampliam o repertório dos eleitores, né, compreendendo a eles mesmos, o mundo ao redor das crianças. E ao mediar essa leitura, o professor deve defender a diversidade de temas na representação, a forma de engajar a criança com o que ele está lendo, com a realidade do mundo. Além de fazer que refletir que essas obras possam contribuir, né, no desenvolvimento das crianças em relação ao emocional, à sociedade, em relação à sociedade, a diversidade, pensamento crítico, construção de valores, né? E acredito que sejam critérios importantes ao escolher os livros, que tem adequação à faixa etária, né? E de fácil compreensão para eles. Mais alguém quer contribuir com a nossa colega, Neiane? Nem? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou passar para frente. Posso dar meu pitacozinho? Pode, deve, Elivânia. Assim, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo, melhor eu falo. Eu, Elivânia, passei muito tempo sem ler, né? Voltei a ler, vou confessar, me perdoe, mas voltei a ler porque voltei a estudar. Então, eu tenho muita dificuldade em acentos, Por quê? Porque a minha leitura não é... Eu não leio. Eu leio o celular, eu abrevio o celular. Então, também, quando eu comecei a fazer os meus textos para responder os fóruns, quando eu dava fé, eu estava lá abreviando, porque a minha leitura não estava boa. Então, até eu conseguir colocar a minha leitura, né, de novo nos eixos, colocar a minha escrita. Então, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Eu conheço as coisas, porque quando eu leio, eu vou conhecendo as palavras. Então, hoje em dia, eu estou na sala sou monitora do 6º ano,
Então, você vê que eles ficam perguntando, tia, como que eu escrevo isso? Meu filho, vamos juntar lá o P com A, o B com A. Por quê? Porque a leitura para eles estão faltando, né? Eles não leem. Eles não gostam de ler, eles gostam de ir no celular e abreviar muito. Então, o leitor, enquanto leitor, ele abrange aí o seu leque de palavras, de conhecer a palavra. Você lê lá uma palavrinha, quando eles estão lendo em sala de aula, eles têm a curiosidade de perguntar, olha, o que é isso? Então, você abrange mais o conhecimento e quanto mais lê, mais você aprende. Verdade, Livânia, é um processo, né? Igual aprendendo a ler, eu consigo produzir, né? E produzindo, escrevendo, eu escrevo, né? Eu só aprendo a ler lendo e só aprendo a escrever escrevendo. Então, o processo de leitura, né? Ele vai trazer para a gente desenvolvimento cognitivo, né? Dessa forma de repetição, né? Professora, Ah, e aqui eles têm uma mania de ir nos gibi. Aí, como lá o Cebolinha, ele fala tira errado. o R, né? E troca pelo L. Então, quando você vê, eles estão escrevendo. Eles estão Igualzinho. escrevendo. Por quê? Porque a leitura desenvolve lá, mas desenvolve, dependendo do que você lê, vai desenvolver errado, né? Sim, mas é normal, é um processo deles mesmo de identificação e amadurecimento. As crianças, a gente está acostumado a pegar a criança escrevendo da maneira que ela fala, que são os níveis, né, de leitura, né, e escrita. Então, que é silábica, alfabética, né, é silábica. A maneira como ele escreve, a maneira que ele fala. E assim, aí a gente usa o exemplo Cebolinha, né, por ele falar tão errado. Mas vamos lá. Vamos ver se as meninas conseguiram, né, atender os critérios da resposta esperada, né, nessa descrição, nessa narrativa que vocês vão descrever de uma forma sucinta, né, lá na avaliação A1, né, ou lá na segunda chamada da A1, né, então o que se espera, né, desse estudo de caso, né, a importância da abrangência da literatura infanto-juvenil, né, que ela traz vários benefícios, né, desses benefícios é o quê? Ela desenvolve e ela contribui para o cognitivo, emocional, social, cultural e a formação de leitores, né, então ambas meninas conseguiram atender esse critério, né. A necessidade de seleção criteriosa, isso é muito importante. Eu não tenho como, minhas colegas, eu pegar um acervo literário, né, que fala, por exemplo, sobre sexualidade, e trabalhar isso lá na educação infantil. Não, sei, eu vou trabalhar esse acervo, um diário, né, de adolescente, diário, histórias de diário, né, dos adolescentes, lá do 6º ano, ou lá do 5º ano, né? E trabalhar lá no 1º ano. A maturidade deles é exatamente diferente. Então, por isso precisa ser respeitado essa forma, essa seleção de acervo literário, tá? Detalhamento dos critérios, eu preciso analisar. Por isso que eu preciso ler antes para depois implementar no meu planejamento a história dos meus acervos, né, da minha literatura, né? Então, eu preciso ter esse critério, né? Eu preciso ter esse olhar diferenciado, preciso observar a qualidade do acervo literário, a adequação, né? A diversidade, o engajamento, o repertório, o autor, o ilustrador, a editora, né? As imagens que ali aparecem, se estão de acordo com a faixa etária da criança, né? A linguagem da escrita, tudo isso é o detalhamento criterioso de análise, né? Justificativa dos critérios, né? Exige que você, enquanto acadêmico, né,
Apenas não liste só os critérios, mas que explique pelo menos um deles, tá? E por que ele é importante, tá? E experiência leitora significativa, né? Que está conectada à seleção, né? E a garantia de uma experiência rica e impactante para nossas crianças leitoras. Então, esses são alguns detalhamentos, algumas palavras-chave que a gente espera que esteja claro na descrição desse estudo de caso, tá? Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem com vocês? Aberta a perguntas. A nossa revisão. Estamos em 24 pessoas. Agora nós estávamos em 31 e o povo foi saindo, foi saindo. Eita, mas tá difícil, pessoal, galerinha. Nós somos 102 acadêmicos nos 4 polos. Não o número de pessoas que estão participando. Eu estou preocupada com isso, né? Mas aqui, esse material, ele vai se encontrar amanhã na rota, tá? Como eu combinei com vocês, eu vou colocar dentro dos 2 critérios, né? Com a resposta tampada e a outra com o gabarito exposto para que vocês consigam estudar, né? Não vou falar aqui quais serão as questões que eu vou colocar. Vai ser surpresa. Mas acreditando no potencial de cada um aqui, eu acredito que vocês vão fechar a prova de literatura. Tenho certeza que vocês vão fechar essa prova de literatura infantil juvenil. Aí quando chegou nesse descritivo aí a senhora enrolou. Aí ficou difícil, professora. Maria. Bota tudo logo de marcar, que fica bom. Não, mas dentro da estrutura da avaliação, Livânia, precisa ter pelo menos uma descritiva, tá? É porque a gente na cabeça, a gente pensa em várias formas de responder. Mas na hora de colocar na docência ali, do jeito que a senhora espera que a gente coloque, ainda mais gente que não é muito formal, a gente é meio informal demais, aí a gente acha meio difícil, porque tem as palavras, mas tem que colocar do jeito certinho, aí complica. Não, mas tem palavras que são sinônimas, Livânia, não se preocupe. Tá? O que a gente quer? A maneira que como você e Neane explicou ali, né, recentemente, tá bem simples a compreensão. Tá? Na íntegra, você não tem que seguir as palavras na risca que o professor pede. Tem palavras sinônimas, mas o que a gente espera é que vocês tenham compreendido, né, todas as orientações da disciplina, tá? É isso que a gente espera. Alguma pergunta, pessoal? Estou aqui à disposição. Cadê o rostinho de vocês? Professora, de atividade, no caso... De atividade, no caso, vai ser só aquela da aula 2 que teve o questionário da gente responder? Não, tem um fórum, né, Anne? Tem um fórum lá, caso. Eu olhei a rota aqui, uma aula por aula, não lembro de ter visto esse fórum. Está na aula 5. Professora, essa aula 7, ela não abriu, ela estava com ela protegida. Não, eu ainda não postei nada lá na rota ainda. A 7? A 7. Eu vou mostrar amanhã. Está protegida. Não postei nada, eu só abri a rota. Na aula 7, revisão da aula, né? Professora, em questão das atividades, eu não entendi. Tem duas? Tem duas. Nós temos uma atividade, um questionário, são duas questões, um exercício, e temos uma atividade no fórum, lá na aula 5.
que era Professora, é uma que a gente tem que contar, escolher uma fábula, ou uma lenda, ou um conto, falar a descrição dele por exemplo, eu escolhi lá uma lenda. Então, eu vou descrever o que é uma lenda e depois colocar embaixo alguma lenda que eu conheço, né? Assim? Isso. Essa aí. E qual que é a outra? Não, só essas duas. Só duas, Diana. Esse exercício. Essa é uma só, professora, é só um fórum esse. Não, Agora, só a tem outra... uma fórum. A outra, Então, na aula 2, é um exercício. Porque eu só lembro que eu respondi os 5. Vai ter um exercício a fazer. Foi eu São vou lá duas depois. questões, Mozinho. tá? Deixa eu só conferir aqui o exercício, que eu achar bem que meu cronograma. Eu passo para vocês, rapidinho. Vocês lembram que eu ia fazer um glossário e não deu certo? Eu peguei a atividade do glossário e montei o exercício. Está na aula 3, o exercício. São duas questões. Cada atividade vale um ponto. Aula 3. E nós temos lá o fórum. Uma atividade no fórum, estude caso, gênero, contos. Você vai escolher uma obra, você vai responder as atividades. Esse aqui está na aula 5. Tá? Com a soma dessas, eu coloquei no chat. Com a soma dessas duas atividades e a avaliação tem peso 6, né? Eu quero vocês fechando a disciplina nesse primeiro semestre, não é nem semestre, né? Primeira etapa, com 10. Vamos lá, galerinha. Vamos correr contra o tempo. Inclusive, os exercícios e o fórum não estão fechados, né? A gente fez uma reunião e nós decidimos que ia deixar mais de 30 dias aberto, para que vocês não, né, se organize na trilha de atividade, não acumule muita atividade, tá? Compreendeu? Fala, Valcirene. Não, boa noite, professora. Professora, aonde é que a gente vai ver o feedback do fórum que a gente fez? Lá no fórum mesmo, abaixo do que você respondeu. Não, está lá, mas a tutora fez só o comentário, mas não botou a nota. Tá. Não está a nota. Vai estar na minha planilha. Inclusive, Lucirene Cássia. Oi, professora. No fórum, você colocou a sua atividade, Jazinho, Lucirene, a sua atividade em anexo e o Word. Não foi corrigida. O fórum não é para anexar nada. Você vai contribuir lá na própria plataforma. Eu botei, foi no Word? Foi. Você anexou algo lá no Word, tá? Valcirene, a tutora, ela só fez um comentário, né? Tá na minha planilha, mas conforme os anexos e se correspondeu todas as orientações da estrutura, você fechou com a média maior, né? Eu vou conversar com a minha colega para a gente estar colocando, atribuindo, igual eu fazia anteriormente, né? A nota prevista e quanto que você alcançou, tá bom? Pode ser, Rosalina? Tá, professora, obrigada. É porque a gente fica meio apreensiva, né, professora? Fica. Gera curiosidade mesmo, amiga. Mais alguma pergunta? Eu estou comendo cravo. Minha garganta Eu consegui aqui no meu caderno, eu respondi mesmo da aula 3. Respondeu, né? Que benção. Inclusive, da aula 3, eu já tinha programado para ela já sair a nota, né? Estava correta ou errada, né? Tá. Então, se vocês não tiverem perguntas, eu vou pedir licença, desejar uma boa noite para vocês, tá?
até o dia 4 de outubro, no município que eu ainda não sei onde eu vou estar. Mas eu vou. Fala depois, né? Onde é que ela vai, professora? Ainda não me passaram ainda o roteiro, mas eu quero ver a carinha de vocês, abraçar vocês, pelo menos de longe, onde eu estiver, abraçar os presentes. Tá? E estudem. E um desafio. Convoque os colegas de vocês que não estão participando para ir na rota, para manusear o material. Perder a oportunidade desse curso tão maravilhoso, não. Tá? Ainda há tempo de resgatar, né? Quem ainda não participou e está observando o material para estudar. Tá bom? Ô, Elaine, estou com vontade também. Eu não fui ainda aí, Elaine, em Colinas. Não conheço Colinas ainda. Só fui em Dianópolis e Lagoa, né? Até agora, aplicar. Mas foi muito bom, tá? Então, um beijo, tá bom? Fique com Deus. Eu espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, tá bom? E vamos que vamos, que vocês são fortes, guerreiras, e vocês vão conseguir alcançar todos os objetivos. Viu? Fique com Deus, dorme bem. E eu vou tomar minha medicação para melhorar essa garganta minha. Professora, boa noite. Deus abençoe. Professora. Boa noite, amor. Desligar aqui a gravação.